As eleições de 2020 em Petrópolis, no Rio de Janeiro, têm algumas simbologias ou funções bastante importantes. Em primeiro lugar, trata-se da cidade imperial, que abrigou, entre outros, figuras marcantes da nossa história brasileira, Dom Pedro II, Princesa Isabel, Santos Dumont e por aí afora, inclusive da história mundial. Mas não vamos nem entrar nesse mérito. Fato é que a cidade, na região serrana, muito próxima da cidade do Rio de Janeiro, representa uma parte relevante do eleitorado brasileiro, em termos de ideias, costumes e valores. Em segundo lugar, nas eleições de 2018, no segundo turno, o presidente Bolsonaro recebeu nada menos que 74%, na verdade um pouco mais de 74% dos votos, contra o candidato do PT, Haddad. Então, essas eleições de 2020 servem como uma espécie de referendo, uma avaliação desse eleitorado que votou maciçamente no presidente sobre o trabalho realizado até aqui. Vamos receber hoje aqui no canal o candidato a prefeito de Petrópolis pelo PSL, partido que elegeu o presidente Bolsonaro em 2018, Elias Montes, juntamente com o candidato a vereador pelo mesmo partido, Wesley Barreto, ambos alinhados ao presidente Bolsonaro. Elias Montes, candidato a prefeito de Petrópolis, e Wesley Barreto, candidato a vereador de Petrópolis, ambos pelo PSL. Prazer enorme recebê-los aqui no canal e vamos ao que interessa. Elias é recém-aposentado, chefe da Polícia Rodoviária Federal, diplomado em políticas públicas, políticas estratégicas e bacharel em Direito. Sim. Eu queria fazer uma pergunta a ambos. Elias, por que você quer ser prefeito de Petrópolis? E Wesley, por que você quer ser vereador de Petrópolis? Resumidamente. A palavra é de vocês. Bom dia, Paulo. Um prazer estar aqui. Um lugar agradabilíssimo. E, por que eu gostaria de... Por que eu pretendo ser prefeito de Petrópolis? Primeiro, porque eu posso. Ao longo da minha caminhada, e nem sempre por mérito meu, muitas coisas aconteceram sem que eu tivesse essa participação tão ativa, mas eu fui conduzido para esse momento. Fui tendo oportunidades na vida que me tiraram de uma condição de empregado de uma empresa com o segundo grau feito mais ou menos, e fui me preparando profissionalmente, intelectualmente, moralmente, para chegar a esse momento. E confesso a você, Paulo, que não tinha vontade, eu não tinha desejo e ainda continuo não tendo nenhum afeto pelo poder, ele não me chama atenção. Fui policial por 20 anos, eu posso falar isso com bastante tranquilidade, porque você detém um poder, e eu detinha um poder, além de ser policial, eu detinha um poder de comando, e muitas vezes na polícia. Não é o que me chama atenção, mas sim a capacidade que você tem através do poder de fazer a diferença nas situações. O poder, ele potencializa as tuas ações, tanto para o bem quanto para o mal. E quando você escolhe o bem, existe uma recompensa que transcende a matéria. Por acaso, eu sou cristão, então eu acredito em Deus, mas seja lá a crença que cada um professe, existe algo além da matéria, e essa gratidão eu sinto. E quando eu fui convidado para ser candidato a prefeito, eu achei que era um absurdo, mas em um dado momento eu vi que eu tinha uma responsabilidade em retribuir tudo que me foi dado. Eu recebi muito e deveria retribuir um pouco.
Mesmo assim, eu achei que não era o momento, não seria adequado, mas ao ponto que esse processo foi avançando e as pessoas foram chegando, e Paulo, existem muitas pessoas de bem envolvidas na política, o que me surpreendeu e foi um grande tapa na cara, porque eu julgava muito mal. E à medida que essas pessoas foram se aproximando e foram trazendo conteúdo para mim, eu fui percebendo a possibilidade da gente fazer uma grande transformação na nossa cidade, mudar a vida de muitas pessoas. Aquele poder que outrora eu me referia da polícia se tornou muito pequeno, porque agora você fala em um poder de mudar uma cidade, de você mudar. É evidente que, em última análise, você vai mudar a vida das pessoas em particular, mas com uma capacidade de atingir o coletivo extraordinária. E, por isso, eu continuo não tendo vontade de ser prefeito. Eu tenho muita vontade de transformar a nossa cidade. Fazer a nossa cidade uma cidade justa, uma cidade que chegue no local, no patamar que ela merece estar. Paulo, bom dia. Primeiro quero te agradecer, pela oportunidade da gente estar aqui no seu estúdio, fazendo essa entrevista para o seu canal. Uma honra muito grande ter essa oportunidade de você estar nos ouvindo e a gente apresentando um pouco das nossas ideias para o pessoal que está nos assistindo e aqui para você também. Paulo, então, eu iniciei minha vida pública 10 anos atrás, realizando projeto social nas nossas comunidades de Petrópolis, em parceria com amigos, voluntários, familiares, pessoas da escola, da igreja. E há 10 anos atrás, Paulo, eu descobri a minha vocação, o meu propósito, porque Deus tem um chamado para cada um. E o meu chamado, o propósito que Deus me deu aqui na terra foi de servir as pessoas. Então eu venho fazendo esse trabalho há muitos anos também, vim me preparando, assim como o Elias se preparou. Não tenho essa trajetória de longos anos que o Elias tem, mas tenho esses 10 anos que eu pude aprender muito, me preparei para isso, sou formado em gestão pública pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM. Me preparei, vim trabalhando, atuei na administração pública também. E hoje eu tenho essa vontade de servir ainda mais a nossa cidade como vereador no legislativo da nossa cidade, porque eu acredito, Paulo, que através da política a gente consegue transformar uma cidade, melhorar a vida das pessoas e servir as pessoas ainda mais, de fato. Porque é através da política que a gente implementa decisões, políticas públicas que impactam na vida das pessoas, beneficamente ou maleficamente. A gente está aqui para poder ajudar de forma benéfica a nossa cidade. Eu tenho esse propósito de estar ali na Câmara, sendo um representante, porque eu conheço, Paulo, as necessidades de todas as comunidades de Petrópolis, de todos os distritos, devido a todo esse trabalho de 10 anos. Eu sei que, tendo um trabalho sério, com políticos preparados, tecnicamente, vocacionados para servir as pessoas, e que tenham ética acima de tudo, a gente consegue transformar a política da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Basta a população, separar o joio do trigo, porque pessoas boas e ruins tem em todas as áreas. Em qualquer instituição tem pessoas boas e ruins. Então cabe à população exercer o seu papel de cidadão, numa eleição, votando, pesquisando o candidato, dando oportunidade para pessoas preparadas, que tenham ética, para a gente transformar esse cenário. Então, eu quero ser vereador para contribuir com as pessoas da minha cidade, contribuir com a nossa cidade, porque uma cidade, Paulo, ela não é só prédios, carros, casas, mas uma cidade ela é formada por pessoas. Então, meu maior objetivo como candidato a vereador é servir as pessoas da nossa Petrópolis. Então, por isso que eu estou hoje colocando a minha vida à disposição das pessoas de Petrópolis, para estar servindo e estar contribuindo com essa cidade que todos nós amamos. Petrópolis é uma cidade rica, uma cidade linda, uma referência mundial. Basta ela ser explorada da maneira que ela deve ser para que a gente possa crescer. Então, por isso que eu sou candidato a vereador, por isso que eu quero um cargo no Legislativo. Uma pergunta, vocês são ambos de Petrópolis? Sou nascido e criado em Petrópolis, 53 anos de idade, 51 em Petrópolis, fiquei 2 anos em Roraima, 1 ano e 8 meses, como policial, em Roraima, e depois voltei para Petrópolis e amo a minha cidade. Conservador nos costumes, liberal na economia. Como tais conceitos podem ser traduzidos em termos de políticas públicas municipais? Ou seja, em outras palavras,
exemplos de políticas públicas municipais adotadas pelo município, pelo poder municipal, que podem ser implementadas baseadas nesses preceitos nos quais eu acho que vocês acreditam, ou seja, os quais vocês compartilham, certo? Sem dúvida. Sim, com certeza. Paulo, então, para contextualizar um pouco, a nossa sociedade ocidental, ela foi constituída através dos valores judaico-cristãos, né? E eu acredito muito que isso tem que ser preservado para que a nossa sociedade ela tenha estabilidade, né? Para que ela seja estabilizada e estruturada. E eu sou cristão também e acredito que através da política nós devemos defender os valores cristãos, a defesa da vida, a defesa da família, a defesa de tudo aquilo que nós acreditamos que vai manter a sociedade estruturada, sempre ali organizada, né? Contra o aborto, contra a sexualização das crianças, contra a legalização das drogas, sempre mantendo essa linha de pensamento, principalmente nas escolas, nas universidades, nos ambientes culturais, para que a gente possa, através da educação e da cultura, implementar e estabelecer os valores e costumes conservadores para que a gente possa manter tudo na normalidade, entendeu? Eu acredito nisso, essa é a minha opinião particular e a gente, na política, nós vamos defender esses princípios e esses valores. Por exemplo, na Câmara Municipal, especificamente, né? Câmara de Vereadores da cidade, do município, você tem esse poder fiscalizador? Como é que você atuaria em termos de, por exemplo, Petrópolis tem muitas universidades, tem as escolas do município, inclusive, a gente vai tratar um pouco de educação, falar um pouco de educação, algumas com tradição de qualidade. O que você poderia objetivamente, efetivamente fazer? Como é que você atuaria efetivamente em prol desses valores? Me dá um exemplo, só para o povo, né, para o eleitor entender objetivamente o que você, o teu dia a dia, o teu trabalho lá como fiscalizador, como legislador, né, sugerindo pautas, sugerindo leis, ou seja, o que for municipais, né? O que você poderia dar um exemplo do que você poderia fazer? Então, inclusive, já quero dar um exemplo aqui na prática que eu já vivenciei, né, que já foi ocorrido em uma ocasião quando eu estava à frente do Conselho Municipal de Juventude como presidente, onde nós tínhamos vários debates ali, várias pautas para serem colocadas na mesa e serem aprovadas para o nosso município, e à frente do Conselho Municipal de Juventude nós pudemos vetar projetos, palestras, eventos que nós tínhamos a visão que iriam influenciar a sexualização das nossas crianças, que iriam ocorrer apologia às drogas. Então, na prática, a gente já pôde vetar com que projetos que fossem contra esses princípios fossem implementados na cidade. E através da Câmara de Vereadores a gente pode estar implementando projetos educacionais, culturais, projetos de lei para a gente estabelecer essas políticas públicas voltadas a esses pensamentos e vetar também qualquer projeto que possa influenciar as nossas escolas, possa influenciar eventos no centro de cultura, em repartições públicas do nosso município, projetos que venham influenciar tudo que sai dessa normalidade. Então o legislador e o fiscalizador têm esse papel, tem esse poder fundamental de estabelecer projetos de leis, políticas públicas que vão estabelecer ali projetos voltados às normas, aos valores conservadores e projetos que venham sair dessa normalidade. A gente tem o poder ali de vetar, entendeu? Através de projetos de leis, através de políticas públicas. Então esse... Posso acrescentar aqui, Wesley? Justamente essa época que o Wesley está falando aí, foi a época da ideologia de gênero, a cartilha da ideologia de gênero que estava sendo discutida aqui. Também. E se isso não entrasse para discussão, se a mobilização não tivesse acontecido, e Petrópolis rejeitou a ideologia de gênero por 80% de rejeição, quer dizer, foi rechaçada essa possibilidade, mesmo assim ainda veio alguma coisa, goela abaixo, mas o fato é que a efetivação das políticas públicas, que você participou nela, né, isso aí você participou diretamente, foram fundamentais. E agregando aqui a ideia que você falou de colégio, né, da nossa grade curricular, você trazer de volta, né, a ideia dos nossos heróis, do patriotismo. Quando eu estudei, eu escutei uma história do Brasil. Mais tarde, eu escutei a mesma história do Brasil com alguns detalhes que
eram impossíveis do historiador ter aquelas informações e ele trazia aquilo à tona só para descredibilizar a figura do homem que fez a sua parte na história. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, você já deve ter ouvido essa história, que Dom Pedro estava com diarreia quando deu o grito de independência às margens do Rio Ipiranga. Da onde que os caras conseguem tirar um fato histórico desse? Como que o cara vai tirar um fato histórico desse? E se tivesse acontecido, o que isso importa? O que tira a magnitude daquele ato, a importância daquele ato, a escolha daquele ato? Nós trazemos de volta essa ideia do patriota, do herói, dos nossos símbolos, resgatar os nossos símbolos, trabalhar dentro das escolas. É um sonho que tenho, entrar dentro das salas de aula e conversar com os alunos, falar da minha trajetória, falar do amor. Eu aprendi o hino de Petrópolis, falar das origens da nossa terra, quem foi que desbravou, quais são os valores que nós temos aqui. Então, trazer a nossa geografia para dentro de sala de aula, conhecer a nossa história, resgatar esses valores. Quando a gente fala, já pegando aqui o gancho, quando o Wesley falou sobre o aborto, política pública contra o aborto, não só dizer que nós somos contra o aborto, mas termos políticas públicas que assessorem aquelas crianças que, porventura, quando eu digo crianças, leia-se menor de idade, que engravidam e às vezes é proposto pela condição financeira que se faça o aborto e, não, espera aí, isso tem um custo psicológico, tem um custo de saúde, tem um custo emocional, tem um custo metafísico extraordinário. Então, termos sim política pública para apoiar aquela mãe, para ajudar a encaminhar aquela criança, cuidar, né? Eu tive um mestre que ele sempre dizia que destruir é sempre mais fácil do que consertar, né? Construir é a grande sacada, você fazer crescer. Destruir é para quem não tem criatividade. São vários aspectos aqui que a gente foram colocados. Primeiro, eu gostei de um aqui que o Wesley colocou, sobre cultura, né? Que você tem você pode manejar, incentivar determinados eventos e posso dar um exemplo aqui? Alguns eventos. Eu vou dar um exemplo aqui na prática, Paulo, porque através da cultura a gente consegue ou destruir ou construir uma sociedade. E a gente percebe que, em meio dos anos, através da cultura, por meio de músicas, por exemplo, a sociedade, uma parte da sociedade, jovens foram destruídos devido à influência das músicas, né? Músicas que influenciavam apologia às drogas, apologia ao tráfico de drogas, apologia à prostituição, apologia a tudo que destrói uma sociedade. Então, por isso a importância da política pública do bem influenciar na cultura e na educação, porque é através da educação e da cultura que você influencia uma sociedade, né? Ali na mente da criança, porque a criança vai crescer, ela vai ser formada através da cultura e da educação. Então, se a criança crescer através de uma cultura que vai influenciar ela para o mal, ela vai ser uma pessoa do mal quando ela crescer, não vai ser formada um cidadão de bem. Então, a gente preza, como Elias falou, né, nas escolas, que tem, assim, a influência da moral e cívica, da ética, da civilidade, da valorização da nossa pátria, da gente influenciar as nossas crianças, os nossos jovens a serem cidadãos de bem, formar cidadãos de bem. Por isso que a gente é a favor também da escola militar, que é uma demanda que já tem vindo até a gente. Famílias têm nos pedido isso para lutar por isso em Petrópolis. A gente é a favor também do empreendedorismo nas escolas, a favor da educação financeira, a favor da base ali de ciência política também, para que o jovem possa sair da escola já com a mentalidade dele, sabendo a importância do exercício da cidadania, a importância da participação política, porque é só através da educação de qualidade, do ensino de qualidade, de uma cultura adequada que nós vamos transformar a sociedade. Se não for dessa maneira, a gente vai, infelizmente, vai pro buraco, entendeu? Então vai ser um processo de muitos anos, porque a gente já vem de uma destruição de muitos anos, né, de governos que estavam no poder, que destruíram a nossa educação e a nossa cultura. Agora a gente vai ter um trabalho aí de 10, 20, 30 anos para mudar isso, um trabalho de longo prazo. Não vai ser da noite para o dia, porque
muita coisa tem que mudar nas escolas, nas universidades, nos espaços culturais, na mídia também. Então, a gente vai estar cada dia na luta nessa guerra para poder ajudar a nossa sociedade a se restabelecer, porque infelizmente ela foi desestruturada devido a um trabalho de destruição de muitos anos aí que a gente passou. Quanto a uma colocação do Elias, gostaria só de acrescentar que realmente a história, né, como você disse, os nossos heróis, é uma construção, né, e é dinâmica, né, as coisas. Então, e hoje a gente vê, inclusive, muita gente querendo destruir estátuas públicas, né? Quer dizer, o cara que era herói foi herói, deixou de ser herói, aí colocam inventam outros heróis. Pode até surgir novos heróis, mas você destruir o passado, um registro histórico, isso pode se tornar um processo interminável, né? Você destrói, coloca outros nos lugares, e um negacionismo, quer dizer, de uma coisa que já foi construída. Quer dizer, eu acho que não há necessidade de você destruir, como você colocou, né? Só olhar com esse olhar destrutivo. Isso não é necessário para que você até coloque ou resgate outros heróis que porventura tenham passado, né, desapercebido, vamos dizer assim. Eu acho que a dinâmica da história ela permite correções ou novos debates, novas interpretações, sem necessidade dessa destruição, dessa agressividade com o que já foi construído, o que já foi constatado, né?